Olá pessoal, aqui é o Denilson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, muitos me perguntam sobre o uso de dicionário, qual dicionário comprar. É um e-mail que eu recebo tanto de alunos quanto nossos seguidores aqui do canal. Bom, eu já publiquei alguns vídeos aqui no canal falando sobre tipos de dicionário online que vocês podem utilizar. Já indiquei o Cambridge, Oxford, Lingui. São vários dicionários, excelentes dicionários, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que, como você está vendo aqui na tela, todos têm acesso, muito simples de utilizar e que pode ser utilizada como dicionário, né? Como vocês estão vendo aqui, eu estou com o Google Tradutor, que eu acredito que todo mundo que está assistindo aqui sabe como utilizar, talvez já tenha utilizado anteriormente, mas como uma ferramenta de tradução, né? O Google Tradutor salva a vida de muitos na hora de traduzir textos, e-mails, enfim, ou até mesmo para tirar dúvidas de inglês, tá? Então a questão é que nós podemos utilizar o Google Tradutor tanto como uma ferramenta de tradução, como utilizá-lo como dicionário, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o uso do Google com relação à tradução, muitos perguntam se ele funciona, se é confiável. Bom, nem tudo o Google consegue resolver, existem as diferenças culturais, né? E que, pelo menos por enquanto, ele ainda não consegue detectar ou identificar e, de certa forma, isso ficaria falha. Então, para você contar com a tradução do Google, você precisa fazer algumas adaptações, você precisa conhecer o que está fazendo. Se você faz uma tradução do inglês para o português, é mais fácil você identificar essas diferenças, né? Agora, se for o contrário, se você passa para o inglês, talvez não fique tão evidente para você, certo? Então, por exemplo, quando você faz uma tradução aqui no Google mais simples, não é? Por exemplo, vamos criar uma frase aqui: I live in a house. Essa aqui vai ficar bem simples, não tenho o que questionar. I live in a house, eu moro em uma casa, tá perfeito, tá? Se eu mudar essa frase e inserir aqui, por exemplo, eu sou professor de inglês, né? Eu, Denilson, I am an English teacher. Então, como é que vai ficar aqui? I am an English teacher. Ok, então, para mim, eu, Denilson, ficou ótimo, não é? Por uma questão óbvia, questão de gênero aqui na frase. I'm an English teacher, ele traduziu ali no masculino. Eu sou professor de inglês. Então, nesse ponto, ele não identifica, porque o substantivo ali, né, ele não varia no inglês em gênero, né? Então, se você quer dizer que é uma professora de inglês, né, você vai ter que alterar aqui, certo? E para isso, você tem aqui algumas opções. Observem aqui, eu sou professora de inglês, eu sou um. Você pode encontrar até outras sugestões. Ou você mesmo pode clicar aqui, sugerir uma alteração e inserir aqui a letra A, certo? Então, bom, também faltou aqui, né, o acento, enfim. E observem que ele até aceita, né? Sua contribuição será usada para melhorar a qualidade da tradução e poderá ser exibida a outros usuários sem identificar você, que foi aquilo que apareceu ali, aquela sugestão, tá? Então é assim que o Google Tradutor aprende, né? A inteligência artificial aqui foi feita para aprender com o usuário e você tem como, inclusive, enviar a sua sugestão, tá? Agora observe o seguinte, se eu pegar somente a palavra house, que é o que eu quero mostrar para vocês, como funciona, né, como um dicionário, observem que bacana, né? Nós temos primeiro aqui a definição de house, tá, como verbo, como substantivo, como adjetivo. Então são diferentes classes gramaticais. Você tem sinônimos de acordo com cada classe, sinônimo como verbo, sinônimo como substantivo, sinônimo como adjetivo. Você tem aqui na coluna da direita, da mesma forma, né, os possíveis substantivos, né, as possíveis traduções, tanto como substantivo quanto verbo. E aqui outros sinônimos. Então você consegue fazer uma análise aqui da palavra e observar bem o contexto que você precisa e qual a situação que você precisa, tá?
Outra forma, ou melhor, outro elemento importante são os exemplos, né? Observe aqui, exemplos de house. Então ele trouxe 22 frases de aplicação. E aí você avalia se funciona, se é aquela definição mesmo, ou qual sentido você está procurando. Tá? Então você pode clicar aqui, buscar os exemplos, e aqui outros sinônimos, mais 96 sinônimos logo aqui embaixo. Né? Então aqui, por exemplo, observem essa frase aqui que ele trouxe. Aqui, the drinks are on the house. Vou copiar essa frase aqui, vou inserir lá no tradutor para ele passar para o português. Tá? Então, as bebidas estão em casa, né? Ele entendeu ali a preposição on, né? Tal como the book's on the table, né? O livro está sobre a mesa, por exemplo. Ele já adaptou para as bebidas estão em casa. Mas não é isso. Aquela frase, the drinks are on the house, quer dizer que as bebidas são por conta da casa. Tá? Então, observe que ele não percebeu essa diferença. Então, é aí que ele entra, ou melhor, aí que você consegue encontrar as limitações do Google Tradutor. Então, se você está passando para o português, talvez você consiga identificar isso melhor. Tá? Se eu escrever em português, vamos ver o que acontece. Eu não fiz anteriormente. As bebidas são por conta da casa. E aqui nós vamos trocar, vamos colocar em inglês. Tá? Observe que ele entendeu, né? Drinks are on the house. Então, do português para o inglês ele entendeu, mas o contrário não funcionou. Vamos ver aqui, copiando essa, trocando aqui o lado. E português. Continuou, as bebidas estão em casa. Então tem uma certa limitação aqui, mas é interessante que não aconteceu do português para o inglês. Tá? Não posso afirmar que sempre vai ser mais correto do português para o inglês. Nós temos uma série de variáveis. Tá? Então, quanto à tradução de frase, você pode esbarrar nesse tipo de limitação e ela pode precisar da sua intervenção para corrigir. Quando é do inglês para o português é mais fácil, mas do português para o inglês pode ser que você também não conheça aquela variável ou aquela diferença e aí você também não saiba corrigir. Então, por isso, muitas vezes, quando nós passamos um texto para o inglês, pode causar um certo estranhamento lá para outra pessoa que vai ler. Tá? Então, eliminada essa questão, né, do uso dele como tradutor, né, onde pode aparecer o tipo de erro, vamos só dar mais um pouco de foco ao uso dele como dicionário, né, que é a minha intenção aqui. Tá? Então, nós já vimos aqui a definição da palavra house. Se você utilizar outras palavras, né, vamos ver aqui, however. O que é importante aqui é você utilizar somente a palavra. Se você colocar mais de uma palavra, uma frase, ele vai traduzir a frase. Então, ele precisa entender que você busca o uso como dicionário. Então, a palavra ali, however, você tem aqui a transcrição fonética, como você pode ver aqui. Você tem a pronúncia, você pode ouvir. However. Né? Aqui, classe gramatical, definição, sinônimos, frases de exemplo. Observe aqui 10 frases de exemplo. However, we intend to return. You can organize it however you want. However much you practice. Things are improving, however. Então, você tem os exemplos aqui, a tradução para o português, né? E aqui significados que ele pode ter em português. Vamos pegar outra palavra. Therefore. Então, transcrição fonética, pronúncia. Therefore. Ok. Classe gramatical, exemplos, frases de exemplo e as possibilidades em português, ok? Então, eu recomendo fortemente a utilização do Google Tradutor nessa função. Funciona muito bem e ele tem diversas ferramentas, como vocês podem ver aqui, que podem ajudar vocês a entender melhor o emprego das palavras e o papel, né, que o significado em um idioma e outro pode desempenhar.
Tá? Então serve, inclusive, se você explorar bem as definições que ele mostra aqui, serve como ferramenta de aprendizagem e de ganho de vocabulário, certo? Bom, então espero que você tenha gostado dessa dica de hoje do Google Tradutor e eu gostaria de convidar você para fazer o download do meu guia de estudos, que é um material que vai orientar os seus estudos de inglês. Ele vai trazer 7 passos para você, 7 passos práticos para você começar a estudar inglês, mesmo que a partir do zero. Ele funciona tanto para quem está começando, para quem precisa saber como começar, quanto para quem já tem nível intermediário ou nível avançado, mas precisa estabelecer uma rotina de estudos, certo? Então, para você fazer o download do meu guia de estudos, basta você clicar no link que está disponível na descrição desse vídeo, tá joia? Bom, espero que você goste do Google Tradutor e do guia de estudos e vejo você no próximo vídeo. Um abraço!